Olá, este é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltV, a TV da internet, nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. Hoje vamos ter uma edição muito especial, vai ser uma conversa aí cheia de detalhes. Vamos primeiro falar do lançamento do livro Vinho com Design, isto mesmo, a bebida indispensável que faz aí a trilha, conta muitas histórias e faz, sabe o que? Mobiliza, assim, todos os sentidos no momento da criação de ambientes e também de outros espaços. Tudo isso para você a partir de agora e só vale se você participar, porque já estamos com a nossa entrevistada especial aqui no estúdio, que é a Miriam Gurgel. Obrigada pela visita. Obrigada a você, Luciana, por me convidar para participar desse programa, que já é sucesso na internet. Eu estive aqui o ano passado não, há 2017, anos atrás. 2 anos atrás, no lançamento do outro livro. E agora é um prazer enorme estar no lançamento desse. Então vamos lá? Vamos aproveitar essa visita de Miriam Gurgel aqui ao Brasil. Vamos saber então mais detalhes aí da sua carreira e trajetória? A Miriam Gurgel é formada em arquitetura pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, e pela Central TAFE WA, na Austrália. Fez cursos de aperfeiçoamento em arquitetura e light design em Milão. Foi professora de decoração e também aí esteve à frente da Escola Pan-Americana de Artes, em São Paulo, no Senac Araraquara, no Centro Universitário Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, e nos cursos de extensão na Austrália também. Atualmente está aí como consultora e palestrantes nas áreas de arquitetura e também no design. Morando na Austrália, né? Todo esse período, né? Desde quando? Há 20 anos. Olha, que interessante, né? Que mesmo morando na Austrália, a Miriam é a nossa referência aqui nas áreas de arquitetura, design, de interiores, de design. Quer começar aí a ficar melhor, entender as tendências, saber realmente assim, quais são os elementos, as composições? Tem que passar aí pela leitura dos livros da Miriam. E não é um só não que a gente vai falar hoje do lançamento, são muitos. Então eu quero mostrar ali na tela para vocês quais são eles que provavelmente em algum momento aí da sua carreira ou da sua leitura, da sua separação, você já buscou aí também ter, que é Organizando Espaços, Guia de Decoração e Reforma de Residências, Design Passivo, Baixo Consumo Energético, Projetando Espaços, Design de Interiores, também Projetando Espaços, Guia de Arquitetura de Interiores para áreas comerciais, Projetando Espaços, o guia também aí para as áreas residenciais, Café com Design, a arte de beber café e cerveja com design, que também foi destaque aqui no programa. E hoje vamos falar do vinho com design. Muita coisa, né? São muitos anos aí de inspirações, né? São muitos anos de trabalho, de pesquisa, e porque ao total são 8 livros e que começaram, e os primeiros deles têm toda a minha experiência de trabalho, exemplos, e daí passei para essa trilogia, né, que é o design, café com design, cerveja com design e agora o vinho com design. Está aqui no destaque e eu quero começar com ele, né, entender um pouco mais, né, entrar nesse mundo do vinho, né. Como que foi esse tipo de trabalho, pesquisa e reunir, né? Porque a gente sabe que quando a gente pensa em vinho, né? Nossa, olha quanto correlato, quanta história envolvida e está em tudo, né? Você vai falar assim, é específico de um país. Não, ele passeia, né? O vinho foi um trabalho muito interessante desse livro, que foi uma parceria com a Gilson. O Gilson Gavioli, ele é um especialista em vinho, é professor do Senac, e ele fez essa parceria. Então ele conta de uma forma diferenciada dos outros tipos de livros sobre vinho, as diferenças, os tipos de vinho, de uma forma bastante interessante, com fotografias bastante interessantes também. A minha parte, ela fala o quê? Ela mostra como as diferentes culturas de diferentes países consomem o vinho e em que espaços. Então foi um trabalho assim de viagens, de pesquisa, e mostra que o design, que a minha preocupação era isso, era mostrar que o design ele está
em todas as etapas da produção do vinho. Então você vai ter o modo de plantar as uvas, o modo da colheita, ele está no maquinário que colhe a uva, ele está na produção, ele está depois até na junção, como é que tipos de uva você vai juntar para criar um vinho específico. Então ele está presente em tudo. E daí ele vem para essa coisa do como é que a gente consome esse vinho. O vinho, ele em alguns países, por exemplo, como a Itália, como a Espanha, o pessoal consome o vinho desde que praticamente começa a andar. Já está na cultura. Está na cultura deles e está na cultura, assim, você toma um pouquinho de vinho, mesmo criança, você acaba tomando o vinho, põe um pouquinho mais de água, e quer dizer, você cresce com o vinho. Então, o tomar vinho, ele não está ligado muito, Luciana, a uma cerimônia. Né? Mas o que acontece? Hoje em dia, o vinho virou também uma moda, né? Uma tendência, que as pessoas vão ficando mais gourmets, elas vão ficando cozinhando em casa, então daí o vinho que combina, que vinho que não combina. Então foi um trabalho assim, desde mostrar como que é o vinho, né, o processo do vinho, até como ele é consumido. E tem até uma parte, ele é interessante, Luciana, porque ele pode ser utilizado, visa também quem quer montar um bar. Olha, quem já quer vi essas referências, quem né? quer montar ou quem quer receber em casa. Então ele tem toda uma parte que eu gostaria de mostrar até para vocês, que é uma parte que mostra dimensões, tá? Que mostra tamanhos. Né? Olha que interessante, eu vou pôr nessa câmera aqui, que é mais próxima. Tá. Pra dar agora. Então tem, por exemplo, dimensões... A gente vai passar hoje o programa mostrando muito esses detalhes, viu? Então tem até as dimensões de alturas de mesas, alturas de... ergonomia, ergonomia. Né? Para quem quer montar, para quem quer montar um wine bar, ou até um wine bar em casa. E para quem quer realmente montar alguma coisa, e para os profissionais, né, que são muitas vezes precisam montar um wine bar e precisam saber dessa coisa do design, que é saber a funcionalidade do local e para quem que é. E eu acho que dentro desse composto, né, acho que o momento que você foi selecionando, que eu já tive a oportunidade de ler alguns trechos, vem essa questão, como selecionar, como separar, como passar, traduzir essas sensações, tanto que a história, o que o próprio produto vinho proporciona, como também, né, o olhar, o olfativo, onde você encontra ali curvas, cheiros, né, essa aproximação, a parte, né, sensorial. Porque é muito forte para a gente falar assim, tomar vinho é realmente a viagem, é uma degustação com etapas, né? A gente precisa também estar no ambiente para estar sentindo tudo isso. Né? É bem interessante, Luciana, porque a gente precisa saber, no nossa profissão, você também, dentro dessa profissão, do design de interiores e do arquiteto, ele precisa saber para quem que é. Porque existem as pessoas que tomar o vinho é um ato muito celebrado, né? Então a pessoa que entende, que vai sentir o odor do vinho. E pode ser também uma pessoa que não tem toda essa, que não quer simplesmente tomar o seu vinho, não está muito se importando com que tipo de vinho que é, e toma porque gosta. Tem ali como opção, né? Como opção. É como toma uma cerveja, que nem a gente viu no outro também de cerveja, que às vezes a pessoa não é um conhecedor e não quer ser muito... Então, quer saber mais ou menos só os diferentes tipos e a mesma coisa. Então, nesse processo todo, eu vi em diferentes países como são tratados aqueles que realmente são... É o consumidor mais gourmetzão, que quer saber qual é tal, e o consumidor não, o consumidor que simplesmente quer tomar. Uns escolhem o vinho para depois ver o que come, e outros escolhem o que come para depois o vinho, e outros comem com vinho. Olha que explicação, hein? A gente está entrando totalmente aí nesse ambiente do design, e esse design que precisa ser pensado, com esse sentir, né, ter essas sensações, né? No livro tem detalhes, hein, da degustação, sensações também visuais,
Aí estamos com a capa, né? Olfativas, gustativas, harmonização, né? E tudo isso pronto aí para ser compreendido e aplicado, né? Diretamente aí no resultado e você aí também atendendo ao que você pesquisou, né? Para qual consumidor. E dentro do que você acabou mostrando também algumas páginas, é inevitável, né? Essa história de design e o espaço, né? Isso. É charmoso lugares que são pensados para específicos para esse ritual do tomar vinho? O que nos lugares que a gente foi, que nós pesquisamos e que eu pesquisei para específicos que querem trazer essa coisa do vinho, tem até um dos capítulos que é a história, né, histórias que estão ligadas ao vinho e os espaços. Então, você encontra das coisas mais insólitas, né? Por exemplo, para quem assistiu o filme do Mel Gibson, que ele fala do Jesus, que foi um filme da Paixão de Cristo, esse filme foi filmado em Matera, na Itália, que é uma cidade que é muito similar aonde teria passado toda a parte do processo da crucificação e tal. E a Matera é cheia de cavernas. Então tem até, por exemplo, eu mostro que nessa cidade, dentro de uma dessas crateras, foi criado um wine bar. Olha. Então com características totalmente diferentes. Porque o que precisa, na realidade, para todo o profissional da área, é a criatividade, Luciana. E para você criar, você precisa romper paradigmas. Sim. Aquilo que está estabelecido. Então, tomar vinho é tomar vinho de uma determinada postura. Pode ser, mas também pode não ser. Você pode criar um espaço diferente. Olha, o novo criativo, né? Surgindo na disputa do mercado, Isso, né? A disputa do mercado é que vai ditar realmente, entendeu? Você tem que fazer coisas que é o pensar fora do quadrado, né? É você pensar, criar. Por que eu tenho que fazer um wine bar ou dessa forma? Eu não tenho que fazer nada de forma nenhuma. É lógico que eu vou seguir ergonometria, eu posso seguir algumas coisas, mas você tem que se diferenciar para chamar atenção. Para chamar atenção. Né? A aplicação aí certinha dos elementos. Só esse aqui, olha que loucura. Olha, eu vou trazer também aqui mais próximo para vocês. Isso é dentro de uma dessas crateras, dessa gruta. O livro está muito encantador dessa maneira, hein? Ele tá. Cada foto que vai te envolvendo e a qualidade dele na impressão gráfica e a distribuição das informações, ó, eu vou tentar aproximar para vocês, mas olha que interessante, as mensagens direto nas fotos, olha. Esse daqui é uma outra coisa bastante interessante, porque é no Porto, em Portugal, e eles criaram um hostel da juventude, ou um hostel também para os mais velhos, né? E que ele é todo focado no vinho. Então ele chama Wine Hostel. Olha, então, combinação, hein? Você vê, os quartos, cada andar tem o nome de um tipo de vinho, e os quartos também. E eles têm essa área que a Luciana mostrou, que tem esse piano, tem coisa sobre vinho, quer dizer, é um hostel temático. E tá tão assim em voga, né? Agora como a gente pode criar compartilhamento de tudo, querer ficar em salas de estar, então também, né, a questão do hostel aqui no Brasil também tá pegando muito essa ideia. E olha que situação, e se você também poder proporcionar ali um a mais, né? Que é o espaço diferencial. Tem milhares de opções, né? E até o pessoal que vende em Portugal também, que eles vendem na Kombi adaptada, então ela para em qualquer lugar, então é o street food, né? Que você para e tem ali com tá tudo no livro, hein? Tá tudo aqui no livro. Eu vou pedir para mostrar então agora algumas imagens. A gente tem exemplos de vinhoteca, também temos de enoteca, de bodega, de garrafeira e de adega, né, que são assim, a distribuição como que foi, não são fotos diretamente do livro, né, mas acho que pra gente ter uma noção também da ergonomia e distribuição, né, porque toda vez que a gente pensa em um bar e como servir um vinho,
essa diversidade, né, que pode ser feita também nessa busca. Olha ali um correlato tão forte, né, que são as ruínas, né, trazendo aí também algo envolvendo aí um pouco da história, né, do uso do vinho pelos cristãos e assim vai. E também ao mesmo tempo a sutileza, ser sofisticado, né, para você fazer ali a distribuição, já que as taças são impressionantes, né? Acho que uma taça de vinho à sua frente, você fica, por onde começar, né? É um charme, é um convite, né? A olhar, a saber, né? E tem essa questão que também está muito bem explicada no livro, que é a posição das garrafas, né? Tem também tudo isso, né? Porque hoje cada vez mais você, na sua própria casa, quer ter um cantinho ali mais adequado para você aí fazer sua coleção de vinhos e outras bebidas, né? E tem todo um significado, né? Tem. E você, dependendo muito se você consome um vinho que é novo, né, que foi recente, o tipo que ele é fechado, eu falo um pouco da evolução do design das garrafas, a evolução do design do copo, então a gente analisa tudo isso. Eu gosto muito de bater numa tecla que existem os consumidores mais sofisticados e existem os consumidores que preferem tomar um vinho mesmo na taça, mas em ambientes que não sejam tão sofisticados. Então, isso vai do profissional ver qual é o público que ele quer e que frequente, e porque muitas vezes você faz um ambiente extremamente sofisticado, você está selecionando bastante quem vem. Você tem um ambiente como os ambientes espanhóis, que não são tão sofisticados, mas são ambientes mais relaxados, você atende a um outro tipo de frequentadores e de consumidores. Olha que bacana, hein? As perguntas já estão chegando aqui nas nossas redes sociais, hein? Continuem, já a gente vai fazer o Tira Dúvidas, passar as mensagens, muito alô, viu? Muita gente de universidade dizendo, eu conheço, eu quero. Legal! E para a gente mergulhar mesmo, quando a gente pensa num projeto, foi como você falou, a sua preparação, né, para essa trilogia teve uma preparação, né, na qual você envolve estudos mesmo da linha ali mesmo de data, fato histórico, o socioeconômico, que aquilo está dentro do momento, né, do mercado e ainda, né, o que se pode pensar para frente e associar tudo isso ao design. Quanto tempo, assim, de dedicação? Já que a gente está com 3 livros, né? É bastante. Esses daqui, o primeiro deles, que é esse, né, que é o café. O café. O café com design, ele foi tudo baseado, inclusive, o nascimento do livro, numa teoria que existe, que é a teoria do terceiro lugar. Essa teoria do terceiro lugar, ela diz assim, que para você ter sanidade mental, você precisa na vida ter 3 pontos de apoio, que seria, primeiro, o seu trabalho, onde você desenvolve a sua parte né, de profissional e funcional, a família, né, a sua casa, onde você desenvolve a sua parte emotiva, emocional, e a terceira delas, que seria o local onde você pertence a um determinado grupo. E não necessariamente você sabe quem são os outros elementos desse grupo. Então, no café, eu comecei com essa coisa, né, definindo, então são as pessoas que usam os locais de café, o pessoal que usa os bares e as cervejarias, e agora o pessoal que usa o vinho, né, que vai nos lugares que consomem o vinho como seu ponto de referência. Então é muito importante que o profissional saiba para quem que eu quero fazer. A definição está aí, né? A primeira coisa de qualquer trabalho é saber quem vai sentar ali e tomar o vinho. Aquele que vai sentar ali, como ele vai tomar, né? Então a gente precisa saber, daí você começa a sua pesquisa e começa a sair de dentro do quadrado, né? Começa a pensar coisas diferentes. E a gente entrando um pouco mais, mergulhando aí no mundo do vinho, né? A gente sabe também que teve muita pesquisa, né? Pelo que a gente acompanhou do seu trabalho, que aí passa o vinho pela arte, né?
Passa. O vinho como designer, o vinho aí como um elemento, né, também que é um impulsionador de muitas outras situações que estão aí no nosso dia a dia. A gente às vezes não percebe, mas como você falou, toda essa composição, ter o seu passo a passo e ter esses detalhes que vai desde o saca-rolhas, desde a questão também da própria rolha, né? Que hoje é muito utilizado na ambientação, né? A gente tem costume agora de guardar, fazer ali o seu espaço para se ter ali também detalhes, né? E marcar uma história, né? Quantas mais tiverem dentro de um pote, de um vaso, é a quantidade de garrafas de vinho que você abriu, né? Também é uma forma de uma contação de história. Mas tudo isso é importante, né? É importante e... Isso também pode ser aplicado num projeto, né? A gente pode começar por aí, né? Pode sim. Porque você pode definir também qual que é a temática que você vai usar, né? Porque você definiu para quem que é, você definiu quem que você, né, quer que frequente, e daí é toda a temática que você vai colocar. Há vários bares de vinho, né, wine bars, que a gente visitou em Portugal, principalmente no Porto. Vários deles usam a própria a caixa onde vem os vinhos. Nossa, eles usam as caixas como, tiram as tabuinhas e usam como decoração. Muitos usam as rolhas, como você falou. Eu fui num que tinha eu achei super interessante, tinha a parede, uma parede paralela de acrílico com um recorte, e para todo mundo que fosse ali tomar o vinho, é muito assim desencanado, bem simples, para jovens. Então, cada um que ali tomava, joga a rolha dentro. Então, vai crescendo aquela parede, né? Aquela parede de rolhas. É bastante interessante. E lembrando, né, que a cortiça, né, que é o que passa ali também como produto principal, ele é um isolante, né, acústico, né? Olha ali, a sustentabilidade também presente em todos os processos dessa maneira, né? E a caixa de vinho, o reaproveitamento, né, também aí feito dessa forma, voltando aí para o espaço. E uma coisa interessante também é aquela coisa que eu falei, né, do quebrar, né, você quebrar paradigmas. Paradigma, gente, é uma coisa que a gente acredita, não sabe bem porquê, nem de onde veio, que é aquela coisa de ter a cama com 2 criados iguais, um de cada lado, que tem que ser assim, né? Que são coisas, quem falou que tem que ser assim, né? Então, existe também uma certa forma de quebra de paradigma no consumo do vinho. Também, por exemplo, com os vinhos australianos, a maioria deles são vinhos jovens, que você consome muito jovem. Então, eles não vêm com rolha de cortiça. Eles vêm com simplesmente você desatarracha como uma bebida normal. Um refrigerante. Um refrigerante, você desatarracha. Então, tem muita gente que olha e fala... que pega, né? Isso, fala, será isso que não é vinho, não será é vinho bom? É certo, né? Então a gente explica aqui também essa evolução da rolha e tal, que a rolha, ela é de cortiça, mas para ficar, são aqueles que vão ficar muito tempo, né? E eu vi até, por exemplo, existem pessoas que investem em vinho, e às vezes você paga uma fortuna por uma garrafa de vinho, que ela tem tantos anos que já não dá nem para você consumir o vinho que está ali dentro. Mas você guarda, né? Ela tem um valor mesmo sendo fechado. Que legal, né? E então é uma coisa assim, uma composição de correlatos, pesquisa. Não é só simplesmente sair por aí e catalogando. Olha o trabalho, hein? E isso tem que ser passado também adiante e aplicar isso ao dia a dia, projetar desta maneira. Estamos com a Miriam Gurgel, gente. Vamos para as perguntas? Está quase aí na hora aí do programa encerrar, mas eu quero passar aqui primeiro pela Cris Beller, de São Paulo. Ela é Relações Públicas. Ela me mandou com antecedência, que ela viu a chamada e falou assim, tem que fazer essa pergunta, hein? Vamos lá, Cris. Que o design está em tudo. Em tudo, nós sabemos. Vemos, inclusive, mas como é que uma mulher designer entra no mundo masculino, mesclando bebidas e decoração? Me refiro ao ambiente de empreendedorismo retratado por cafés, cervejarias ou bares e agora vinhotecas, a nova incursão da Miriam. Existe gênero que influencie a decoração e a criação desses espaços? Aí, Cris, mandei essa pergunta. Ela mandou com antecedência. Cris, eu nunca é gozado, porque eu nunca questionei se eu sou mulher ou homem
para entrar no meio da minha profissão. Eu nunca vi o fato de ser mulher qualquer impedimento para que eu faça qualquer coisa. Então eu acho que muita coisa vai de você acreditar naquilo que você está fazendo e você ir a fundo. Eu não vejo, é gozado isso, eu nunca pensei que como mulher eu não fosse ser recebida num determinado lugar, Luciana. Nunca isso foi uma questão. Porque acho que tem que partir, além disso, né, assim, para quem você está trabalhando, né? Qual o seu público, onde você quer chegar, né? Acho que essa é a questão também, essa né? é a questão, e eu acho que a mulher tem, de certa forma, muito mais, tem algumas vantagens, os rapazes me desculpem, mas tem uma vantagem dessa parte emotiva, né? De você trazer também emoção, mas eu acho que na nossa profissão, de arquitetura, design de interiores e designer, não tem muito sexo envolvido nisso. Tá? Eu acho que as mulheres estão aí fazendo, eu acho que basta você acreditar e acontecer e vai, entendeu? Depende da tua capacidade de pesquisa, principalmente. Legal, hein, Cris? Foi para você, hein? Fiz o destaque, hein? Agora mais uma é a de Janira Pereira de Santana, que é aqui de São Paulo. Ela quer saber quais foram os seus correlatos, quanto tempo de pesquisa, né? Foi o que nós falamos no início, né? Olha, a gente teve aí uns 6 meses entre pesquisas de lugares, estudo de países, isso em termos de pesquisar, né? E depois você vai indo com... é muito interessante isso, porque quando você começa a escrever, e teve toda uma pesquisa, já que foi o do café, quando eu estava pesquisando para o café, a gente acaba vendo outras coisas. Isso que eu digo também do profissional dessa área. Você não pode estar só olhando para aquilo que você está querendo. Você tem que estar sempre olhando aquilo que você quer, mas com o olhar aberto. Então, na pesquisa do café, eu já olhava outras coisas. Na pesquisa da cerveja, eu já olhava outras coisas. Então, já vai adquirindo um tipo de material para a sua vivência que você pode estar passando para o livro. Mas o livro, para nascer, ele demora 1 ano. 1 ano, né? 1 ano. Legal. Demora 1 ano. Vilma Dias, do Rio de Janeiro. Legal, hein? Parabéns. Vou saber tudo sobre a história do vinho também aqui no Brasil? Também aqui no Brasil a gente fala do Brasil. Ele não é específico do Brasil, como não é específico do café e não é específico da cerveja. Porque assim, eu tentei abrir, mesmo do vinho, abrir para países, não só Portugal, Brasil, tá? Tem Áustria, tem uma série de outras coisas que, além do Brasil, né? Tem Estados Unidos, tem outras culturas também. Abertura, né? Uma abertura. E se torna isso para a gente que vai lá trabalhar, fazer projetos, também referência. Acho que esse passeio, essa oportunidade que foi aí de ver, né, passear por tantas culturas dessa maneira. Né? E até no Brasil eu fiz questão de pegar uma vinhoteca que é lá em Fortaleza. Olha, Fortaleza, né? O calor, a gente fala, não vai combinar vinho com calor, com a temperatura, né? Com o Nordeste brasileiro e combina. Combina. Ai, que bom, viu? Olha, vou mandar um alô aqui rapidamente, mas todas as outras perguntas, tudo a gente vai encaminhar. Aqui a gente tem a Priscila Marion, o Dionísio Pereira, o Pedro Fernandes, a Denise Winnie, a Maria Cristina Dizei, a Viviane Nascimento Firini e a Trish Ruprins, eu acho que é isso, né? Se não tiver, depois me mandam um recadinho aí, todos, né? Mandando um alô, dando parabéns, que vão aí rapidinho atrás também da Miriam aqui no Brasil, que vai ficar só mais 1 semana, não é isso? Só mais 1 semana. Então depois vocês compartilhem esse programa, viu? Eu queria que você deixasse só deixa o seu recado. Dar um recadinho para vocês. Esse ano eu não fiz, porque geralmente eu vou nas universidades e faço todo um trabalho. Esse ano eu não consegui fazer isso, não deu, até por certas questões. E eu queria só convidar vocês também, quem quiser fazer qualquer tipo de contato comigo, eu vou fazer uma conferência para Rondônia, fechar uma feira de design deles lá. A gente está fazendo videoconferência, gente.
tá? Não tem custo nenhum para as universidades. Eu falo com vocês, quem quiser falar comigo por videoconferência, estou à disposição do Brasil inteiro. E fica tá? aqui o compromisso, hein? Também o Design Arquitetura vai fazer o compartilhamento aí deste material e vocês fiquem à vontade. Eu não vou pôr nenhuma restrição e o material, como sempre, aí pode ser utilizado a qualquer momento, viu? Só tenho a agradecer, hein, por sua visita mais uma vez aqui com a gente na AltV. E rapidinho, para achar a Miriam Gurgel, autora, nas redes sociais, eu sou a Miriam Gurgel, tanto no Facebook como também no Instagram, não é isso? Isso. E no Face são duas, tem o Facebook. Mas é ela! E tem o cabelo azul. Não dá para saber, se quiser tem umas outras Miriams Gurgel lá, mas dá para saber qual sou eu. Muito bem, este é o Design Arquitetura aqui na AltV. Voltamos na próxima semana.